chegar aqui para estudar o Apocalipse de João, eu comecei a estudar, comecei a ver temas, palestras, estudos, porque eu também confesso que eu nunca tinha lido, tinha me detido sobre esse texto, exatamente por esse ser um texto revelador. E para mim foi gratificante, foi interessante, por dois motivos. Primeiro, por conhecer de que se trata o Apocalipse de João, e segundo, por estudar na ótica espírita o que ele representa, digamos assim, o que é que a doutrina espírita nos oferece para a gente poder entender o Apocalipse de João, né? Então, de uma forma geral, o objetivo desse capítulo que a gente vai estudar é, sob a ótica da doutrina espírita, entender, analisar o Apocalipse de João, né? E o Apocalipse de João, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a palavra Apocalipse, o termo Apocalipse, é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Então, o Apocalipse não tem aquela imagem como a gente pensa, o Apocalipse é o fim do mundo. Para a teologia católica, tem o sentido escatológico, que é que ele fala sobre o final dos tempos. E isso, de alguma forma, está dito nessas revelações. Mas a gente não tem que imaginar essa palavra Apocalipse como final dos tempos. Não é isso. Ele até fala no seu último capítulo, lá numa determinada situação, no Armagedon, que é a batalha final entre o bem e o mal, onde essas forças antagônicas combaterão. E a boa notícia é que Jesus vence, o bem prevalece, né? Então, na verdade, essa revelação do evangelista João, ele narra um contexto, que a gente vai entender um pouco esse contexto que ele faz essas previsões. Então, todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, e especialmente de coisas referentes ao futuro. Eu não sei se vai dar tempo da gente estudar hoje, que depois eu quero estudar com vocês a informação espírita, que ele traz luz sobre essa coisa de revelação, essa coisa da presciência. Então, isso é um capítulo do livro A Gênese, chamado A Teoria da Presciência, que Kardec nos traz com muita propriedade essa informação da presciência. Então, a gente vai estudar a doutrina espírita nos revelando, porque também é uma revelação. Está entendendo o contexto? Uma revelação é algo que você só pode saber quando tem maturidade de compreender. Eu não posso revelar para você, Rita, algo que você não está preparada para compreender. Assim é a informação trazida para a humanidade por Moisés, por Jesus, por Kardec, né? Então, o próprio Jesus, quando nos fala que ele enviaria o Consolador, é no sentido de dizer, olha, eu sei que a mensagem que eu tenho para passar para vocês ainda não está completa, mas quando vocês estiverem preparados e em condições de receber, eu vos enviarei um Consolador, que venha a ser uma nova revelação. A gente pode observar no próprio Evangelho de Mateus, naquela parte da transfiguração de Jesus, de Elias, de João Batista com Jesus. Jesus está no monte e se transfigura e aparecem, digamos assim, os espíritos de João Batista e Elias. E os apóstolos Pedro, João e Tiago veem essa materialização. E eles querem revelar para o mundo isso. E o próprio Jesus diz, olha, não digam nada, não revelem essas coisas ainda. Apenas quando o Filho do Homem ressuscitar dos mortos, vocês digam alguma coisa. Ou seja, quando Jesus ressuscitar dos mortos, ele dá um prenúncio de dizer, se eu ressuscitar dos mortos e vocês verão que não há morte, que o espírito permanece vivo. Então,
para que eles entendessem que João Batista e que Elias estavam materializados junto de Jesus, eles estavam vendo os espíritos de João Batista e de Elias. Então, ele não podia revelar isso para a humanidade, que a humanidade não compreenderia. Como até hoje a gente não consegue compreender, muita gente não consegue compreender a existência do espírito. Então, as revelações, elas são graduais, elas são gradativas, e elas acontecem conforme a maturidade da humanidade. Então, este Consolador que Jesus revela que enviaria para completar as suas informações, seria uma mensagem que teria corpo numa doutrina que consolaria a humanidade. E esta mensagem entendemos ser a doutrina espírita, porque ela tem todas as características de consolação. Ela tem todos os instrumentos que pressupõem uma mensagem reveladora, consoladora. Então, a maioria das mensagens que vieram antes, elas eram circunscritas, localizadas por determinadas regiões e obedeciam à revelação trazida por um determinado profeta. E pode ver que todas essas doutrinas trazem no seu nome o nome de seus profetas. O judaísmo de Moisés, o cristianismo de Cristo, o budismo de Buda, o islamismo de Maomé, ou seja, são o brahmanismo do Brahma, então o taoísmo de Tao Tse, o confucionismo de Confúcio, ou seja, são doutrinas que são reveladas por profetas. O espiritismo não tem esse caráter de um espírito especificamente, porque ele está no contexto de todos os espíritos, de todas as partes, de todas as religiões. Então, se você for ver a Falange Verdade, que é quem assina a doutrina espírita em muitas ocasiões, ela é assinada por muitos desses representantes de diversas escolas religiosas, porque eles são os espíritos dos homens, eles são os espíritos de verdade. Então, essa revelação consoladora, prometida pelo Cristo, vem trazer essa harmonia e esse conforto a toda a humanidade. É uma revelação. E muitas vezes uma revelação, ela não existe para acontecer. Você apenas prediz, pode acontecer isso, 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 se você não fizer isso. Muitas vezes para alertar. Não quer dizer que vai acontecer. Mas é aquela história, Vinícius, se você passar por essa poça de lama aí, você pode molhar os pés. Porque e pode ter um buraco, aí você pode cair num bueiro aberto. Então, aí se você passa e tem um bueiro e você cai, ele revelou, não, ele previu que se você fizesse aquilo, poderia acontecer isso. Quando a gente for estudar a teoria da presciência, a gente vai observar que quando alguém olha de um ponto de vista mais amplo, ele consegue enxergar essas coisas. Mas isso vamos deixar mais para frente, para a gente estudar mais adiante. Então, um apocalipse, uma revelação, pressupõe uma revelação que Deus fez aos homens, para revelar coisas ocultas que a humanidade não conhecia. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais que prolongamento. A diferença entre profecia e apocalipse, né? Aí vamos ver o que é que eles dizem aqui. Mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um apocalipse recebia suas revelações em forma de visões mediúnicas, não é? Que consignava em livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmas, mas pelos simbolismos que encerram. Então, a diferença é que o profeta recebia essas inspirações e revelava oralmente. Então, está aí todos os livros proféticos que a gente tem no Velho Testamento. Então, o profeta revela aquilo ali e é uma profecia que ele está fazendo. Quem faz as revelações apocalípticas, digamos assim, ele tem a visão em sonho, ou visão mediúnica,
ou sonambúlica e enxerga com a visão espiritual aqueles fenômenos que lhe são revelados e depois, com a sua imagem, ele traz o simbolismo. Daí o Apocalipse de João está recheado de símbolos que a gente vai estudar. O livro da vida, os 7 cavalheiros, as 7 chaves, os 7 cálices, a mulher grávida, a criança, a besta, as 7 cabeças, os chifres, ou seja, uma série de simbolismos que João, médium, enxergou quando viu essa história. E quando viu essa história? Então, por exemplo, quantas vezes vocês já ouviram falar um sonho que você teve e que chega aqui e diz, rapaz, foi um sonho meio doido, é umas coisas que eu não consigo dizer direito, mas tinha um negócio, tinha uma figura que eu não consigo decifrar. Ou seja, são coisas que não têm muito nexo. Então você imagine que quando você sonha, você se desprende do corpo. Você vive numa visão do mundo espiritual. Então, quando você vê essa visão do mundo espiritual, a dimensão do espírito é diferente da dimensão da matéria. Então, aqui na Terra, a gente tem coisas que a gente conhece. Mas no mundo espiritual, tem coisas que talvez a gente não conheça ainda. Por exemplo, se você tivesse sonhado, se uma pessoa que estiver numa floresta, que vive na selva, chegar numa cidade grande e enxergar o que a gente tem, como é que ela vai descrever, por exemplo, um celular? O que é um celular para um índio que vive numa tribo, fora da civilização? Não dá para ele prever, mas, por exemplo, João previu que haveriam pássaros com um bico grande que cuspiriam bolas de fogo. Uma visão apocalíptica, uma visão lá de trás, de 2000 anos atrás, prevendo um tanque de guerra, que parece um pássaro que na ponta tem uma bola de fogo. Então ele tinha aquela visão do que ele viu, do que lhe foi revelado. Para aquela época era um pássaro que cuspia bola de fogo. Para a gente hoje é um tanque de guerra, que cospe bola de fogo, porque a gente já sabe o que é. Então, muitas vezes, no sonho, você enxerga dimensões, potencialidades, circunstâncias que você não tem tradução na matéria. E aí você cria uma figuração. Aí daí os sonhos são meio... As revelações, mesma coisa. As revelações você não tem percepção daquela realidade que vai acontecer lá na frente. Então você não tem tradução para explicar o que é aquilo ali. O que era um computador quando eu era criança? Não existia. O que era internet quando eu era criança? Não existia. Mas se alguém falasse de internet há 50 anos atrás, você vai chegar num lugar que você vai falar com uma pessoa que está não sei aonde, que vai ser ao vivo, que não sei o quê. Está entendendo? Então, o que é que acontece? Se você foi congelado no começo dos séculos que passaram e acordou no final do século, nos séculos passados não aconteceram grandes coisas. Mas se você foi congelado em 1900 e acordou no ano 2000, você ia tomar um susto grande. Tamanha quantidade de coisas que aconteceram. O homem andou a pé até o século XIX. Entrou andando a pé. Do século XX para cá, a coisa explodiu a nível de evolução científica e tecnológica. Né? Então, as revelações elas têm esse caráter de muitas vezes são figuradas porque a revelação não consegue traduzir perfeitamente aquilo que ele quer revelar. Por isso que ele tem tantos símbolos. E o valor dele é simbólico exatamente por causa dessa dificuldade que você tem de prever essa simbologia, não é? Então, os textos apocalípticos nos 2 séculos que precederam a vinda do Cristo tiveram muitos erros em alguns ambientes judaicos. Então, você veja, é como eu disse, se você fosse congelado no começo do século e acordasse no final do século, não tinha mudado muita coisa. Então, numa sociedade que não acontecia muita coisa, quando aparecia um homem para falar de coisas que eram um acontecimento,
Não é verdade? Hoje em dia, você revelar alguma coisa não tem graça nenhuma, porque só é você entrar na internet, pegar um vídeo, tem 1000 pessoas falando de 1000 coisas diferentes, com 1000 teorias diferentes. E você tem acesso a essa informação. Antigamente, você só sabia de boca em boca. Ah, tu viste falar do que aconteceu na vila vizinha, porque ninguém saía de uma cidade para outra, ninguém se dirigia. A sua vida era circunscrita a uma determinada religião. Se aparecia um profeta para se conectar com o alto e revelar uma informação, puxa vida. Está entendendo? Então as coisas tinham muito valor, porque essas profecias eram ditas naquele contexto. Se alguém conseguia revelar isso e tinha uma, digamos assim, uma propriedade para revelar isso, era fantástico, maravilhoso, não é? Então esses textos tiveram muito valor naquela época, né? Tendo sido anteriormente elaborados pelas visões dos profetas, como Ezequiel e Zacarias, também médiuns inspirados, e esse gênero de escritura desenvolveu-se também no livro de Daniel, que é um livro também muito profético, que fala de muitas revelações. Aquele que foi engolido por uma baleia e que viveu dentro da baleia e tal, são revelações que estão de sentido figurado, que você revela as histórias para a humanidade entender, né? Apenas um Apocalipse ficou registrado no Novo Testamento. Então você vê que a linguagem do Novo Testamento já não é mais tanto uma linguagem simbólica. Apenas o Apocalipse de João é que existe no Novo Testamento. O resto do Novo Testamento, como a gente estudou aqui, são obras que dizem respeito à vida de Jesus e às informações às comunidades cristãs fundadas. Então você veja que muda o contexto da abordagem que se revela para a humanidade, né? O autor do Apocalipse é o apóstolo João, autor do quarto evangelho, escrevendo quando de seu exílio na ilha de Patmos. Ele, exilado na ilha de Patmos, ele teve todas essas visões mediúnicas e escreveu, psicografou essa mensagem do Apocalipse, não é? A linguagem simbólica do Apocalipse de João desestimula, é aquilo que você estava conversando aqui, em geral, a sua leitura, por causa dessa linguagem simbólica. É possível, porém, torná-la compreensível, observando-se alguns pontos importantes. O entendimento do significado do Apocalipse, quanto à etimologia e ao conceito, a visualização do contexto histórico da igreja nascente e a razão do advento do Apocalipse. Então, se você entender esse contexto, você vai ter sentido em toda aquela mensagem que foi revelada por João, né? É um pouco isso que a gente vai fazer. O contexto histórico que essa obra nos foi trazida. No momento em que João descreve o livro de suas visões, a igreja primitiva, o cristianismo, a gente está falando aí nos anos 80, 85, após o advento da chegada do Cristo. Então, a igreja, naquele momento, sofria terrível perseguição de Roma. O Império Romano perseguia os cristãos. Lembram do incêndio de Roma? O incêndio de Roma foi feito por Nero, mais ou menos na época que Paulo foi decapitado, porque culparam os cristãos por essa, digamos assim, essas coisas fantásticas que aconteciam, né? Então, os cristãos, a igreja primitiva era muito perseguida pelo Império Romano. E os cidadãos do Império Romano, a besta, está aqui a simbologia. Quem é a besta? A gente vai ver que a besta é a igreja, ou é a prostituta é Roma. A gente vai ver a simbologia que ele quer dizer, não é? Por instigação de Satanás, o adversário por excelência do Cristo ou o anticristo. O próprio João se encontrava prisioneiro na ilha de Patmos quando escreveu seu Apocalipse na época do imperador Domiciano, de 81 a 96. Foi quando ele escreveu isso. Então você imagina o contexto, a cabeça de João naquela época. A igreja perseguida, ele aprisionado,
os seus outros irmãos apóstolos mortos, decapitados, a perseguição da igreja. Então, vocês imaginem o contexto de tudo isso, né? Solidário com os companheiros, submetidos aos martírios das perseguições, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos: o protesto contra as injustiças sociais, o sofrimento que aguarda os perseguidores, lei de causa e efeito. Se você fizer, meu amigo, você vai responder, né? E no final de tudo, a boa notícia, a vitória do bem, manifestada no amor do Cristo pela humanidade. A batalha do Armagedon, quem vencerá é o bem, é o Cristo, é o Evangelho, que depois a gente vai ver com a doutrina espírita que todas essas mensagens a gente já está vivenciando. Então, o Apocalipse de João, nós passamos por ele. O Apocalipse de João está acontecendo. Nós estamos numa transição. A gente vai ver que todas essas mensagens aconteceram. Todas essas mensagens preditas, no começo, essas visões apocalípticas, elas aconteceram. Nós estamos vivenciando isso. E a doutrina espírita nos explica tudo isso, com todas as suas mensagens, da transição que a gente está vivendo. E esse é o contexto histórico dessa mensagem. A razão do advento do Apocalipse, a gente traz o seguinte: alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. A turma reúne um conselho e olha, diz, rapaz, será que tem futuro esse cristianismo que a gente está implantando aqui? Essa mensagem de amor que Jesus veio trazer para a humanidade, o que é que vocês acham? Como é que vocês acham que a coisa está fluindo, né? Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso, que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. Roma, que surge como um determinado apogeu de glória, de centralização de poder, deturpada toda a mensagem, né? Paixões, esgotamentos, tudo aquilo ali, né? O Divino Mestre chama aos espaços, aí entra a visão mediúnica. O espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Ou seja, Jesus convoca João à pátria espiritual, num desdobramento, no seu sonho, numa visão mediúnica, e diz a ele, João, a gente está aqui reunido para te dizer que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se Roma não mudar, se a igreja não mudar, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste, vai ter miséria, vai ter confusão, a humanidade vai sofrer, muita gente vai morrer, a população vai ser dizimada, as pandemias acontecerão, as catástrofes climáticas acontecerão, haverão enchentes, haverão transbordos, haverão dores, doenças, guerras, mortes. O bem lutará contra o mal, os falsos profetas se levantarão, a mensagem do Cristo será deturpada. Ou seja, analisando o cenário do começo, eles se reuniram e disseram isso a ele. Como ele não tinha expressões para revelar tudo aquilo ali, ele pegou e disse, o Império Romano é a besta, é a prostituta. A igreja inicial que combate o Cristo é a besta do Apocalipse. E esse período vai durar 42 semanas. Quanto tempo dura uma semana? Em vez de ser uma semana de 42 meses,
Em vez de ser 42 meses de 30 dias, é 42 meses de 30 anos, que é um período de 42 vezes 30, 1.260 anos. Aí são as revelações simbólicas, os números, as contas que estão embutidas aí dentro. Emmanuel nos revela em A Caminho da Luz que esse período de 42 meses equivale a 1.260 anos, que é o período que durou o papado, o movimento triste dessa Igreja Católica Apostólica Romana daquela época. E é muito importante que a gente frise que não é a Igreja Católica Apostólica de hoje, dos padres, dos que estão... É a igreja que nós vivenciamos. Eu digo nós porque eu estava lá. Eu participava da besta do Apocalipse 666, que a gente vai ver aqui que o número da besta, ele diz que é 666. E que se a gente for fazer conta, vai achar um bocado de gente que é a besta do Apocalipse. Mas, na verdade, ele fala sobre o título que se dá ao sumo sacerdote da Igreja de Roma. Isso é o que Emmanuel nos revela. Então, é a cabeça da besta do Apocalipse. Então, na verdade, nós fomos esses que deturpamos a mensagem do Cristo na Idade Média. Por isso que nós estamos reencarnados hoje como espíritas, para ver se a gente definitivamente aprende a mensagem do Cristo, que é de amor, de natureza, de pureza. Então, esse é o contexto da informação. Esse é o contexto do Apocalipse. Se vocês não fizerem, vai ter tudo isso. Teve, ao longo desse período, teve o que João disse que ia acontecer? Teve. Estamos vivendo essa transição? Estamos. Então, tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Tudo bem, é uma linguagem simbólica? É. Aí entram aquelas outras discussões. Haroldo Dutra Dias tem um seminário que, se vocês forem observar na internet, vocês vão ver ele interpretando os códigos secretos do Apocalipse. Eu não vou entrar nesse mérito. Quando a gente for estudar a teoria da presciência, a gente vai ver que é preciso ter muito cuidado com números, com contas, com ciclos. É preciso muito cuidado com isso. Mas ele vai se aprofundando no estudo porque tem razões dele. O que se diz é o seguinte: os judeus, os velhos mestres do Velho Testamento, conhecem muitos códigos embutidos, secretos, mas embutidos no Velho Testamento. Profecias que são reveladas ali, como se eles chamam chavuas. Chavuas são chaves, são charadas, que têm uma série de simbolismos. A Cabala, que é um estágio avançado de quem conhece o judaísmo, são os mestres que chegaram nesse nível de conhecimento de entender todos esses códigos secretos. A gente viu um filme um dia desse que foi best-seller, o Código da Vinci, que o cara interpreta um código que tem ali escrito em algum lugar. O que é dito nesses estudos é que o Velho Testamento está cheio de códigos secretos. E quem tem capacidade de interpretar tudo isso, interprete. E ele faz um estudo muito interessante que traz a questão dos ciclos de desenvolvimento da Terra, porque tudo isso está sendo discutido, é o ciclo, que para a gente hoje não vem muito ao caso a gente saber quanto tempo dura um período de regeneração da humanidade. Quanto tempo dura? A gente diz, não, estamos entrando na era de regeneração. Quanto tempo dura a regeneração? Haroldo encontrou uma conta que esse ciclo dura 7.000 anos, porque 7.000 anos é uma parte do ciclo de 28.000 anos, que tem uma conta que chega assim, 28.000 anos, porque 28.000 anos é semelhante ao ciclo da Lua, da Terra, o ciclo lunar, de 4 semanas. 4 semanas de quantos dias? 7 dias. 4 vezes 7, 28. Então, o ciclo lunar, que obedece muitas coisas no nosso ciclo de vida na Terra, também é um ciclo de evolução planetária. Ciclo de 28.000 anos, onde cada etapa dessa representa 7.000 anos. O que é 7.000? É parte, partes, meia parte.
que está revelado no Velho Testamento. O que é uma parte? 1. O que é partes? 2. O que é meia parte? Meio. 1 mais 2 mais meio, quanto é que dá? 1 mais 2, 3. Mais meio, 3,5. 3,5 vezes 2, 7. O velho número 7, que é um número perfeito que está aqui na simbologia de todos esses textos. Eu não vou entrar nessas contas, e o próprio Chico nos revelou dizendo: não tenho cérebro para captar todas essas informações e esses ciclos. Porque, meus irmãos, tudo no universo evolui. Nós somos um planeta que tem um ciclo de dia e de noite de 24 horas. Porque é o tempo que a nossa Terra gira em torno do seu próprio eixo. Para nós, na Terra, a Terra dura 24 horas. Porque a gente fez essa conta na Terra. O ciclo que a Terra dura para percorrer em volta do Sol dura quanto tempo? 365 dias e 6 horas, que é o ciclo de um ano. Cada ciclo desse de um ano, ele é dividido em 4 estações. As estações climáticas: outono, verão, primavera e inverno. O ciclo de 365 dividido por 4 são as estações do ano. Então você começa a entender uma lógica que está, mas o sistema solar também gira em torno da nossa Via Láctea, do centro de nossa Via Láctea. Quanto tempo dura esse ciclo? Eu não sei. A nossa Via Láctea também gira em torno de outro ciclo. Quanto tempo dura esse outro ciclo? Eu também não sei. E aí você começa a entrar nessa esfera de ciclos de evolução, que para quem está fora da Terra não tem nenhum sentido o tempo. Porque um dia em Júpiter dura 24 horas, dura 10 horas. O dia que para nós hoje aqui na Terra tem 24 horas, em Júpiter tem 10. Porque as referências são outras. A velocidade de circulação de um planeta é diferente da outra. Então, essa variável tempo e espaço, ela varia de acordo. É por isso que Chico diz: não, ei, pare. Eu não tenho cabeça para estar entendendo essa história. E nem a gente precisa se preocupar com isso agora. A gente não está em condições de resolver o dia de amanhã. Por que eu vou estar preocupado agora com a informação de tudo isso? Que fica tranquilo é o seguinte: a regeneração dura 7.000 anos, ou seja, a gente tem um bocado de tempo. E a gente está só entrando nela. Né? Aí, o universo é tudo matemático, né? É tudo conta. É tudo conta. Então, tudo isso está previsto. É uma questão de se apegar, como diz o nosso irmão Chico Xavier, vai ficar doidinho, porque a galáxia tem uma simbologia. Isso. E aí vai. Aí, no final das contas, você vai dizer: sim, doutor, o que é que eu tenho que fazer hoje? O bem, o amor, a caridade. É o que eu tenho que fazer hoje. Depois de amanhã, amanhã cuidará de si. A cada dia, o seu mal. Já nos ensinou Jesus. Então, meus irmãos, esse é o contexto. Essa é a história. Essa é a informação que nós temos para a gente aprender tudo isso, né? Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É aquilo que a gente estava falando. Tudo estava previsto, né? É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vidouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos, né? E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta revestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Simbologia. É toda essa simbologia que encerra o Apocalipse de João. O plano geral da obra, ele tem o prólogo, os capítulos iniciais,
que João faz a abertura de seu livro, apresentando como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que devem acontecer. A primeira parte, capítulos 1 a 3, que revelam a ação pastoral do apóstolo para com os cristãos e expressam uma mensagem de apoio aos que sofrem perseguição em nome do Cristo. Ou seja, ele faz de novo aquelas cartas, dizer, vocês estão perseguidos pela igreja, por Roma, estão imprensados, mas uma mensagem de esperança, de perseverança, não é? A segunda parte, os capítulos de 4 a 21, que é a parte mais longa, representa a essência da obra. Tem um caráter profético escatológico, previsões sobre o fim do mundo, a famosa escatologia, que a teologia católica fala muito sobre o fim do mundo, o juízo final, essas coisas todas que a gente vê muito falar, não é? E abrange duas visões paralelas. A primeira diz respeito aos destinos do mundo e a segunda informa sobre o futuro da igreja. Ou seja, a visão daquela época, o que será Roma, o que será o mundo e o que será essa igreja que a gente está vivendo hoje. Então, ele vai traçando todo esse destino aí. E o epílogo, ele há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que lerem um livro ou que o reimprimirem de alterar qualquer coisa do que nele se acha escrito. A preocupação dos falsos profetas. Não vão pegar o que eu estou dizendo aqui e distorcer e criar outras figurinhas, né? Bom, o resumo da segunda parte da obra, que é essa parte maior, ele diz o seguinte: a primeira visão começa com a apresentação do trono de Deus e do Cordeiro Vitorioso. Aí ele mostra uma figura que tem o chefe, vários ministros, uma figura hierárquica de um planejamento, de um conselho, que estão ali os ministros do Cristo, o Cristo sentado, discutindo os destinos de tudo que está acontecendo, mostrando o que a gente já sabe, o planejamento que há em tudo, né? E concentra-se em dois motivos: a abertura dos 7 selos, símbolo da preparação no céu dos flagelos que recairão sobre o mundo. Ou seja, ele tem um grande livro que, para esse livro ser aberto, tem que ser aberto 7 selos. E cada selo representa uma coisa. Quando ele abre os 7 selos, no 7º selo, quando ele abre, aparece 7 cálices. E quando aparece 7 cálices, 7 trombetas. E cada trombeta tem um cálice. Aí, quando abre a última trombeta, aparece... quando abre o livro, aí tem a história de uma mulher que dá à luz. E essa criança, que dizem que é a mensagem do Cristo, aí aparece a besta para tentar a criança, que é o Império Romano, que é ou a prostituta, que é a igreja. É o símbolo que ele está usando ali da dificuldade que a mãe vai ter de gerar a mensagem, o evangelho. Então é esse o símbolo, a dificuldade de conseguir abrir o livro da vida e depois a dificuldade de fazer com que o conteúdo do livro da vida prospere. Então é a dificuldade, simbolicamente, a dificuldade que se tem de implantar a mensagem de amor e depois a dificuldade que tem de se gerar o amor no seio da humanidade. E aí toda a dificuldade que advirá dessa luta do bem contra o mal, narrada em todos esses séculos, falando de guerras, como ele está dizendo aqui, significam a símbolo da pressão dos flagelos que recairão sobre o mundo. Dos primeiros 4 selos sairão os famosos 4 cavalos: o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo negro. Os cavaleiros do Apocalipse, já ouviram falar dos cavaleiros do Apocalipse? São os 4 cavaleiros do Apocalipse. E o som das 7 trombetas, que significam a execução daqueles flagelos na terra. A segunda visão começa com um duplo acontecimento no céu: a luta do dragão, Satanás, contra a mulher, que representa o povo eleito. Na terra, as 2 bestas, que simbolizam o Império Romano e os falsos profetas. A esta dupla cena contrapõe-se a aparição do Cordeiro no Monte Sião, seguido na multidão de fiéis. O juízo escatológico, o juízo final, né, é expresso por meio de várias representações: os 7 flagelos e as 7 taças, acompanhados da condenação da grande prostituta. Roma, também chamada Babilônia, porque Babilônia também é símbolo de muita perdição, de muita loucura do passado, né? Ou Nova Babilônia. Depois vem a vitória sobre as bestas e sobre o dragão, com que se inaugura o reinado de 1000 anos do Cristo. E, por fim, a vitória definitiva sobre o mal, o Armagedon, a batalha final do bem sobre o mal.
Então, essa é o contexto. Tem filmes na internet, tem várias histórias que narram toda essa simbologia que nós estamos vivendo, né? A análise espírita das 7 igrejas, da besta apocalíptica, dos livros dos selos, a abertura dos selos e a humanidade nova. As 7 igrejas são as comunidades cristãs cujas características indicam os diferentes tipos de cristãos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as comunidades que foram abertas naquela época que João escreve e fala para elas. E cada uma delas tem uma característica. A igreja de Éfeso, que fora fundada por Paulo e continuou sendo por muitos séculos um dos principais centros da igreja oriental, era zelosa em guardar-se contra a heresia, mas carecia de amor cristão. A igreja de Esmirna parece ter resistido bem à perseguição e, por vezes, prisão dos seus membros. Pérgamo era um centro religioso importante, com o famoso santuário de Zeus, um templo de Asclépio, com a renomada escola de medicina, e um templo de Augusto. O trono de Satã pode designar qualquer um desses, mas provavelmente refere-se ao culto do imperador. A igreja de Tiatira abundava em amor e fé, serviço e resignação paciente, mas tolerava os ensinamentos malignos de uma profetisa, Jezabel. A igreja de Sardes estava florescendo externamente, mas sem sério dano para a vida espiritual. Filadélfia, por outro lado, era uma cidade em que os cristãos estavam isolados do restante da comunidade, mas a igreja permanecera fiel. Em Laodiceia, a igreja parece estar florescendo, mas era espiritualmente pobre. O conjunto formado pelas 7 igrejas, simbolicamente representada pela luz dos 7 candelabros, revela a imagem do Cristo, da igreja do Cristo, com suas heresias, disputas e fé débil, mas também com a sua fé, esperança e amor. Ou seja, essa figura das 7 igrejas, ele retrata um pouco as comunidades cristãs que foram fundadas e abertas, trazendo uma característica de cada uma delas. A besta Apocalipse, a famosa besta do Apocalipse, refere-se tanto ao Império Romano, o poder constituído que fere, persegue e maltrata, quanto aos falsos profetas, também chamados de dragão, mistificadores que deturpam a mensagem do Evangelho. Emmanuel nos esclarece a respeito do assunto no livro A Caminho da Luz. Besta poderia dizer grandezas e blasfêmias. A besta poderia falar blasfêmias e bobagens durante 42 meses, acrescentando que o seu número era 666. O famoso número. Se a gente for procurar na internet quem é a besta do Apocalipse, a gente vai aparecer um bocado de gente. É capaz de Deus, eu também sei a besta do Apocalipse. Você acaba fazendo uma conta onde o número 666 representa, cabe na conta que você faz, entendeu? Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como de 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607, e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, acabou esse poder, digamos assim, infalível da Igreja, em virtude da evolução científica, tecnológica da humanidade. A Igreja não era o centro do mundo, a dona da verdade. Então, com esse decreto, acabou aquele ciclo. Então, esse ciclo de 1.260 anos que é mencionado aqui, isso é o que Emmanuel está dizendo no livro A Caminho da Luz, né? Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de Vicaris Generalis Dei in Terris, ou Vicaris Filii Dei e Due Clerici, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre.
Tá aí, meus irmãos, interpretações das informações, de todas essas coisas que estão aí, desmistificando um pouco essa história toda de símbolos de Apocalipse. Né? Os selos são entendidos como o livro do futuro, que fechado para todos só podia ser aberto pelo Cordeiro, por Jesus, o Cristo, que venceu ao romper os 7 selos. Então, é quase um videogame, né? Você tem que sair vencendo, vai passando as etapas. Quando chegar no 7º, você abre. E quando abre o 7º, aparece 7 trombetas, que cada trombeta tem um cálice. Aí vai os estágios, né? Então, aparece João, o Cordeiro, com 7 chifres e 7 olhos. Aí dizem que os 7 chifres representam a cidade romana, o Império Romano, cercada pelos 7 montes que circulam Roma. Bom, é toda essa simbologia aí, né? O número 7 simboliza a perfeição, é um número completo que dá a ideia do desenvolvimento integral do espírito, a história do 7 que está presente nos códigos secretos do Velho Testamento. Os ciclos de toda a vida, está tudo 7. Semanas, anos, períodos. Então, 7 virtudes que encarnam a perfeição, as 7 cores, os 7 sons, as 7 formas, cone, triângulo, círculo, elipse, parábola, hipérbole, trapézio, os 7 dias, etc. O chifre, na velha poesia hebraica, é o símbolo da força. Ou seja, gente, é muita coisa. E, de novo, daí a cabeça de Chico dizer, ei, eu não tenho cabeça para entender todas essas simbologias aí não, tá? A abertura dos selos está escrito assim, e vim quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi uma das 4 criaturas viventes dizendo, como em voz de trovão, vem, olhei e eis um cavalo branco que estava montado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Cheio de profecia aí na internet dizendo que Chico Xavier viu um cavalo branco, que não sei quem estava montado no cavalo branco, que vem vencer. Aí começa essas doidices que Chico não disse isso nunca, mas o povo fica dizendo que disse, né? Existem inúmeras interpretações para essas palavras de João, umas mais seguras, outras nem tanto. Não é fácil encontrar um consenso. É a história de... Cada um diz o que quer, né? Da interpretação que tem. Os animais citados nos textos, sobretudo os cavalos, ora são interpretados como forças positivas atuando na sociedade, ora são forças negativas, dependendo da interpretação que se lhes dê. Há, porém, um consenso de que o cavalo vermelho, segundo o selo, simboliza a guerra. O vermelho simboliza a guerra. O negro, do terceiro selo, representa a fome e a carestia que a guerra acarreta. O 4º selo, o esverdeado, retrata a peste e a morte. A gente viu isso? A gente viu guerra, a gente viu destruição, a gente viu fome, carestia, miséria, pestes, pandemias. São as profecias, não é? O 5º selo reapresenta os mártires pedindo a Deus justiça para a terra, ou o fim da desordem que campeia no mundo. Pelo amor de Deus, pare com isso. Né? Os mártires pedindo tudo isso. Reproduzem o clamor dos justos de todos os tempos, ansiosos de que termine a inversão dos valores na história da humanidade. A humanidade nova, finalmente, a humanidade nova. Né? A transição planetária. O capítulo 21 nos fala de uma Jerusalém celeste, ou Jerusalém libertada, símbolo da humanidade regenerada. Olha nós aí. Né? Durante milênios, a civilização humana amargou dolorosas provações em razão dos erros cometidos contra a lei de Deus. Uma geração nova surge, afinal, na Terra. Conhecemos essa linguagem, conhecemos esse texto de geração nova, de transição, de valores novos, o bem sobre o mal. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Tá aí, meus irmãos, aqui eu queria trazer para vocês aí um pouco essa apresentação do Apocalipse de João. Narrar esses fatos, explicar para vocês o que está dito nesses capítulos, desmistificar isso, né? E na próxima semana a gente vai entrar aqui na visão espírita. Aí eu fiz uma pesquisa densa para a gente estudar um pouquinho na próxima semana aí, para a gente ver o tesouro que nós temos na mão. Porque eu peguei textos aqui da Gênese, teoria da presciência, sinais precursores. Aí é outra coisa fantástica que Jesus... Vão lá no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético.
é uma revelação dos mesmos moldes do Apocalipse. A gente vai dar uma pincelada sobre tudo isso aí e ver o que Kardec diz na Gênese. Porque o que Kardec diz na Gênese serve para o Apocalipse de João. É a mesma interpretação das visões da presciência, né? Um texto na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos. Um texto de obras póstumas, no final, onde ele fala de expiações coletivas. Uma pincelada nas questões 783, 851 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de progresso, da lei de liberdade. Alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 e no capítulo 3, quando fala de não vir destruir a lei e que há muitas moradas. E um textozinho final de Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, capítulo 25, onde ele fala do Evangelho futuro. Então, gente, é a nossa doutrina espírita que nos apresenta luz sobre todas essas informações que a gente tem e nos dá a tranquilidade da gente poder seguir adiante. Nos dá essa serenidade, essa paz, esse consolo da gente poder entender o mundo que a gente está vivendo, da gente poder entender a família que nós estamos mergulhados, os desafios que nós estamos passando, as situações que o mundo atravessa. É esse tesouro que a gente tem nas mãos. Não é? Então, nós somos privilegiados, porque estamos sendo preparados para esse Armagedon que nós estamos mergulhados nele. Porque o Armagedon é todo dia. É a luta do bem com o mal. Não é isso? Então, meus irmãos, eu agradeço aí a presença de vocês nesse dia chuvoso e fica registrado aí para a gente estudar essa pobre e humilde opinião sobre esse Apocalipse de João. Na próxima semana, a gente estuda essa visão espírita que a gente apresentou